puder ficar aqui. Eu queria fazer uma pergunta que eu fiz hoje de manhã, só que eu vou usar a mesma pessoa. Cadê ela? Cadê a irmãzinha Nisélia, meu amor? Linda. Eu vou falar que é você mesmo. Peraí. Tem alguém aqui com mais de 40 anos de casado? Mais de 40? Só ela, né? Irmãzinha, a senhora conhece bem o irmão careca? Conhece, né? A senhora sabe assim quando ele está triste? Sabe. E quando ele está ansioso? E quando ele está bravo? Quando ele está com fome? E quando ele está querendo namorar? Ah, que a gente sabe, né? Chega de mansinho, elogiando. Mas se imagina, dona irmãzinha Nilzélia, se durante esses 40 e quantos anos de casados? Vamos bater palma para ela, né, gente? 46 anos de casados, que lindo! Com a mesma pessoa, né? Olha, casados para sempre. Amém. Desafio, né? A vida a dois é um desafio, é uma morte diária do eu, né? Irmã, se nesses 40 anos de casado, a senhora passasse a maior parte do tempo numa cidade e o irmão careca em outra, e vocês se vissem casualmente, bem de vez em quando, será que a senhora conheceria o irmão careca, né? Como a senhora conhece? Não, né? Então, queridos, é sobre isso que eu quero falar nessa noite um pouquinho com você. A mensagem de hoje não tem a pretensão de falar de oração apenas. Mas o que o Espírito assim me impeliu, me levou, é para falar sobre essa oração que gera intimidade. É sobre intimidade, é sobre relacionamento entre um filho e um pai, tá bom? Então eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta. A gente vai abrir só um texto e os outros textos eu lerei, tá? Só para a gente ganhar tempo, por conta da live, por conta das máscaras. O texto base que nós vamos usar é Mateus 6, então fica com a sua Bíblia aberta, por favor, né? A sua Bíblia no papel, a sua Bíblia aí no aplicativo. Eu quero introduzir perguntando assim, o que é oração? Oração é a única maneira que eu e você temos de se conectar, de nos conectarmos com o nosso Pai. Não existe nenhuma outra maneira de um filho conectar-se com o Pai que não seja através da oração, do relacionamento, do diálogo. Por que você deve orar? Então, fazendo um paralelo, por que eu usei o casamento da irmã Nilzélia? Porque nós estamos falando de relacionamento. Porque o evangelho é relacionamento. A palavra religião, ela vem do grego religar, que é ligar o homem a Deus. Mas o que o Senhor quer, o que Jesus sempre, desde que Ele veio ao mundo, desde que o mundo existe, o que Deus sempre quis, e depois Jesus também reafirmou isso, é que Ele quer ter um relacionamento. E não é qualquer relacionamento, é um relacionamento de intimidade. E eu usei o casamento para fazer essa analogia do esposo e da esposa, da igreja como noiva e de Jesus como noivo. Por que a gente deve orar? Porque a gente precisa ter um relacionamento com Deus. Queridos, desde o início, Deus sempre buscou o relacionamento. Lá na criação, quando Deus criou o homem e o colocou ali no jardim, a Bíblia diz que na viração do dia, Deus ali passeava. Tem até uma musiquinha do Ricardo. E Adão, então feliz, com ele conversava. E ontem eu estava pensando sobre isso, né? E eu estava falando de manhã, que às vezes eu fico assim pensando e confabulando. Eu leio a Bíblia, eu fico imaginando assim, sabe? Eu não fico assim muito presa, eu gosto de imaginar. Eu fico imaginando, gente, o que Adão e Deus faziam ali naquela hora? No crepúsculo do dia. Será que Adão ficava assim, né? Antes de Deus chegar, eu vou jejuar, eu vou fazer uma campanha, porque quando a presença de Deus chegar, eu não acredito que seja assim.
eu acredito que era algo natural, era algo que fazia parte do cotidiano deles, era algo comum, não que não fosse importante, mas era como um relacionamento diário de um pai e de um filho, algo espontâneo. E aí eu estava falando de manhã, que eu ficava imaginando, né, que será que Deus falava com Adão assim? E aí, Adão, nossa, você deu um nome bom para essa onça, hein? E ela tem uma cara mesmo de onça pintada. Nossa, aquele rinoceronte parece. Nossa, Adão, mas como você progrediu? Você já conseguiu dar nome para todos esses cardumes de peixe? Então eu fico imaginando eles falando. Eu fico imaginando o coração do pai com o coração do filho conectado. E Deus ali, né, vibrando com os avanços de Adão, que era a sua criação. Era tanto íntimo que um dia Deus olhou, acho que Adão estava meio assim, né? Olhava para a vaquinha com o boi, olhava para o coelhinho com a coelhinha, olhava para o outro com o outro, e ele falava, e eu, né? Aí Deus falou assim, Adão, não é bom que o homem fique só, falei uma ajudadora idônea. E aí ele faz Adão dormir, né? E ali ele dá um presente. Eu fico imaginando que quando Adão acordou, estava assim, de Deus para Adão. Espero que você goste, né? Aquele mulherão ali ao lado dele. Eu penso num Deus assim, de humor, de alegria, de romance. Um Deus cheio, cheio, cheio de novidades. Então devia ser muito legal. Tão legal que um dia Deus chegou lá e procurou eles, né? Adão, onde é que tu tá, rapaz? Ai, Senhor, estive medo, se escondi. Mas por que você teve medo? Então assim, ele conhecia Adão, ele sabia. Só que daí veio a queda. E com a queda a Bíblia fala que o pecado, todos pecaram e separados estão, Romanos 6,15, se eu não me engano, separados da glória de Deus. Todos foram destituídos, todos. E aí, algo precisou acontecer. E Deus enviou o seu único filho para que esse relacionamento de intimidade fosse restaurado. E quando Jesus estava ali na cruz, que ele deu o último brado, está consumado, diz a Bíblia, que o véu do Santo dos Santos, que era um lugar que foi construído. Antes eles construíam e era armado, né? Eram como tendas, o tabernáculo móvel. E o povo peregrinava, parava, armava, adorava. E depois eles construíram ali. E para quê? Para que uma vez por ano o sumo sacerdote entrasse naquele santo dos santos, que era um lugar que só ele podia entrar, era sorteados. E ali ele levava ali, oferecia ali uma oferta, um holocausto, para expiação do pecado do povo. Se não fosse aceito, ele era morto. Ninguém podia entrar. Tinha uma coleirinha, né? Um sininho que balançava e ficava preso lá no santo lugar. E caso Deus não aceitasse, puxava, né? Os homens puxavam aquele sumo sacerdote morto. E aí Jesus veio como o Cordeiro de Deus para tirar ao meio o seu pecado, e o sacrifício dele ali na cruz foi aceito por Deus, e ali o véu se rasgou. Ou seja, hoje eu e você podemos ter acesso livre a esse relacionamento. Olha que bênção, olha que notícia boa. Mas infelizmente, queridos, muitos de nós estamos vivendo um relacionamento de religião, um relacionamento superficial, um relacionamento na superfície, na periferia, onde não tem intimidade. E é sobre isso que Deus me levou a falar. O que é intimidade? Intimidade é um relacionamento sem reservas, sem máscaras, e que revela o coração de cada parte. Por isso, quando somos íntimos do Pai, podemos ouvir suas direções, revelamos os nossos erros, ouvimos a sua voz e sentimos a sua presença com mais intensidade. Por que a oração gera intimidade? Porque só quando oramos, conhecemos o Senhor. Só quando lemos a palavra, conhecemos o que Ele diz sobre tudo. Porque, querido, se tem alguém nos visitando aqui, esse livro, ele não contém a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus. Aqui Deus te ensina como viver. É como se Deus te fizesse e Ele falasse assim, ó, aqui o manual. Aqui tem conselhos para você ser feliz em todas as áreas de sua vida.
Mas não ser feliz do seu jeito, mas ser feliz do jeito dele e agradá-lo. Só que a gente precisa aprender a orar. Nós precisamos aprender a orar para gerar essa intimidade. Com quem que nós precisamos orar? Com o próprio Senhor. E foi ali que Deus me levou. Ontem eu tinha chegado de um culto de oração. E foi até engraçado, porque eu tinha sido convidada pela pastora Thelma para eu conhecer o projeto Desperta Débora, que é um projeto de mães que oram por filhos biológicos e espirituais. E ontem eu confesso que eu estava muito cansada. Foi uma semana muito puxada. E a situação da Adna mexeu muito comigo. Porque a pastora da Adna é praticamente a melhor amiga, né, que eu tenho. Não digo assim, uma das melhores amigas, que eu tenho outras amigas muito especiais, inclusive aqui na igreja. Mas a nível assim de pastor, né, pastoral, ela é a pessoa que eu mais hoje tenho contato, que eu confio. E nós nos conhecemos há mais de 20 anos. E eu senti a dor dela e a dor do pastor Edilton. É tanto que quando eu cheguei ali no hospital, eles me abraçaram e choraram muito. E isso mexeu muito com as minhas emoções, até mesmo porque Deus tinha me falado. Num dia que eu estava assistindo a live, Deus tinha me falado que não ia fazer o milagre. Então eu fiquei muito mexida. Mas aí eu falei assim, Senhor, eu preciso ir. Porque eu vou pregar amanhã sobre oração que gera intimidade. Se o Senhor falou com a pastora Thelma para me convidar, é porque o Senhor está falando para ela que a gente precisa implantar esse projeto de oração na nossa igreja. Queridos, e esses sentimentos a gente só tem quando a gente tem intimidade. Por isso que muitas vezes você não faz algumas coisas, porque você não ouve a Deus. Às vezes você recebe um convite muito de Deus para você ir a um lugar, para você fazer algo, e você titubeia e você fica fraco e você não vai, porque você não tem intimidade. E quando você tem intimidade com o Senhor e Ele te fala, você não consegue desobedecê-lo, você não fica em paz. E ali eu fui, e eu não tinha o texto ainda. Quem caminha comigo há mais tempo aqui, como a irmã Gorete e outros, sabe como que eu sou metódica, mas Deus está me mudando, sabe? Deus me deu essa palavra ontem à noite, frase por frase, e eu fui ali, e hoje Ele foi só acrescentando. Então eu quero dividir com você essa palavra que tem me abençoado e vai te abençoar. E eu quero te fazer uma pergunta. Você, meu querido, e eu, nós temos orado ou nós temos rezado? Nós temos orado ou nós temos rezado? Olha o que diz a palavra de Deus lá em Mateus 6, no versículo 5. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que peçais. Queridos, uma forma da gente avaliar o nível de intimidade de uma pessoa com o Senhor é observando a forma que ela ora. Da mesma forma que a maneira de observar o nível de intimidade de um casal, quando o rei lá no Egito observou Isaac e Rebeca trocando carícias, eles não sabiam que estavam sendo vistos. O rei falou: meu Deus, a mulher é casada, ela tem uma aliança. E eu não estou falando isso aqui para julgar a sua oração, porque essa palavra também é para mim. Mas às vezes nós oramos e nós fazemos de uma forma tão mecânica que fica como uma reza. Nós começamos naquela oração como se nós estivéssemos falando com um gênio da lâmpada de Aladim, que a gente está ali esfregando a lâmpada para que os nossos pedidos sejam respondidos. Querido, isso não é oração. Oração é quando você começa um diálogo com alguém que também quer falar com você.
com alguém que quer te trazer direção, com alguém que quer te amar, com alguém que quer te curar, com alguém que quer te revelar lugares na sua vida que nem você conhece, que precisam ser tratados. Oração é relacionamento. E Jesus, mais do que ninguém, deu toda a receita, se podemos dizer assim. E o Espírito Santo está nos revelando de como nós podemos orar de uma forma que gere intimidade. Tem pessoas que limitam a sua vida com Deus tragicamente, lamentavelmente, em 3 orações básicas: quando acorda, quando vai almoçar e quando vai dormir. Não estou falando que nós não devemos orar nesses momentos, mas eu estou falando que isso não é vida com Deus, isso é religião. Os muçulmanos fazem isso. Eu estive em Jerusalém e eu me lembro que no momento da sexta-feira, nós estávamos indo para o monte, para o Muro das Lamentações. E quando dá aquele horário, parece uma loucura. O povo começa a fechar tudo e sai fechando tudo. E eles correm para a mesquita. Os judeus vão para o muro e eles vão para a mesquita. Os judeus vão lá orar porque é o Shabat, né? E eles também vão. Onde eles estiverem, nos horários específicos, eles jogam um tapetinho, ajoelham-se, virados-se para Meca. Quantas pessoas religiosas fazem até mais do que nós? Sabe o que os muçulmanos fazem quando os filhos nascem? Eles, bebezinhos, ficam soprando o Alcorão no ouvidinho dos seus filhos. Quanto muitas vezes nós cristãos nem lemos a palavra de Deus para os nossos filhos, quanto mais para os nossos bebês. E a Bíblia já dizia que os filhos das trevas são mais ágeis que os filhos da luz. Mas isso não é oração, isso é religiosidade. E é muito fácil, querido, nós como cristãos que amamos a Deus, ir para um caminho de religiosidade no nosso relacionamento com Deus. Então a primeira coisa que eu quero que você anote aí, ou guarde no seu coração. No Salmos 25:14 diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Eu nunca tinha lido esse salmo nessa versão. A intimidade é para os aliançados. Se você que entrou aqui nessa noite, ou que está me ouvindo aí, se você ainda não fez uma aliança, não cortou uma aliança com o Senhor, se você ainda não o convidou para ser o Senhor da sua vida, você nunca vai conseguir ter intimidade com Deus. No máximo, as suas orações ou serão na esfera da alma, ou serão vãs repetições como religiosos. Pastora, Deus não ouve. Quem sou eu para dizer que Deus não ouve? Porque a gente vai aprender quando que Deus não ouve uma oração. Mas eu não estou dizendo se Deus ouvirá ou não, porque o quesito aqui, a cerne dessa mensagem, não é se Deus vai responder ou não às nossas orações. O cerne da mensagem é que tipo de relacionamento que eu e você estamos tendo com o Senhor. Se é de uma intimidade, se é de um relacionamento de uma noiva apaixonada que quer estar na presença, ou de um relacionamento de religiosidade baseado em trocas. Sabe, muitas vezes a gente chega na presença do Senhor apenas para ter um pontinho a mais com Deus. Nós vamos jejuar para Deus olhar para a gente e falar: oh, ela está jejuando. Queridos, nada que você e eu façamos muda o que Deus sente por nós. O amor dele é imutável, ele não é como nós. Nós sim, aquele irmão veio hoje, me deu um sorriso, eu vou gostar dele. Não, ele nos ama sabendo todas as coisas erradas que a gente faz, porque ele já nos amou primeiro, diz a palavra. Então não está relacionado, não está condicionado a isso. Sabe por que ele quer que você ore? Porque ele quer você, porque ele me quer, porque ele quer ser íntimo, porque ele quer andar conosco, porque ele quer saber de tudo. Mesmo que ele saiba, ele quer ouvir de nós, porque ele quer que o nosso coração bata no ritmo do dele, porque ele quer nos confiar os seus segredos e nos mostrar os propósitos dele para a nossa vida. E o primeiro versículo que Deus falou no meu coração, lá em Mateus 6:9: Pai nosso que estás nos céus. Existe um céu acima de nós, e nesse céu habita um Deus que é Pai. Nenhum evangelho, nenhuma outra religião, porque o cristianismo não é uma religião,
é um estilo de vida. Mas nenhuma religião chama Deus de pai. Nenhuma. Só o cristianismo como estilo de vida. Deus quer que você se relacione com Ele num relacionamento de filiação, não de religiosidade. Sabe aquele filho pródigo? Quando ele estava lá, a gente até contou a história aqui na turma da Bíblia. Lá em terras distantes, vivendo dissolutamente, que ele caiu em si. Ele, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Quando você é filho, mesmo quando você cai em pecado, que virou um acidente, porque para o filho o pecado é um acidente, não um estilo de vida. Você lembra porque você tem intimidade com ele. Você fala, meu Deus, pequei contra ti, Senhor, e você se arrepende. Primeira coisa, seja um aliançado. Segunda coisa, estabeleça um relacionamento de filiação. Terceira coisa, Pai nosso que estás nos céus. Você conhece as regiões celestiais? Você sabe onde é a morada de Deus? O que você entende sobre o céu? O que você entende sobre as regiões celestiais? Olha o que a Bíblia diz em Filipenses, não precisa abrir para a gente ganhar tempo. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 1:6. Efésios 1:6. Uai. Deixa eu ler o 2:6. Ou é 1:9 e 2:6. Deixa eu ler o 2:9. Eu não estou achando. Acha aí, Ricardo. É o texto que fala que nós estamos assentados em Cristo. Eu digitei errado aqui a referência. Nas regiões celestiais. Nós estamos... 2, obrigada. Efésios 2:6. Obrigada, é isso mesmo. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em que posição você está? Muitos cristãos não conhecem essas regiões celestiais. E a palavra do Senhor diz que Ele nos abençoa com bênçãos. E essas bênçãos estão nas regiões celestiais. Tem cristãos que vivem só aqui na terra. Se contentam numa vida, desculpa a palavra, porque medíocre vem de média. Medíocre. De nascer, viver ou sobreviver e morrer. E até ir para o céu, se é salvo. Mas não tem propósito de vida. E não pensa num propósito que vai redundar, que vai reverberar para uma eternidade. Queridos, eu tive uma experiência tão forte com o Senhor naquele hospital, quando eu estava dando aquelas 3 voltas. E numa determinada volta o Espírito Santo falou comigo assim. Eu estava chorando muito e eu não entendia porquê. E ele falou assim: filha, o que é uma eternidade diante de 18 anos? Eu falei, meu Deus, o que é uma eternidade diante de 18 anos? Você já pensou nisso? Pastora, a senhora está falando que as pessoas que morrem não fazem diferença? Não, meu Deus, quem sou eu? Sou mãe. Eu estou falando que quando uma pessoa entende a eternidade, ela tem autoridade de chegar como aquele homem, o irmão Adaildo chegou ali e falou: Deus me disse que minha filha é uma semente, Deus me disse que dela gerará muitos frutos. Porque Ele está além desse mundo que a gente chora assim. Com certeza Ele está chorando. Eu tenho orado por Ele. Tem gente orando pela família, pelos pastores. Eu não estou falando que o sentimento, gente, ele vai deixar de existir. Nós somos humanos. Mas eu estou falando que até a morte, na vida de um aliançado que tem intimidade, ele recebe de uma forma diferente. Ele chora, mas ele não se volta contra o Senhor, porque ele tem intimidade. E aquele homem recebeu a notícia do próprio Deus, que ia levar a filha dele. Meu Deus,
Que nível de intimidade. E eu me lembro que no momento ele falou assim: olha, eu não estou falando isso porque eu sou forte, talvez eu seja o mais fraco de vocês, mas é porque eu estou vivendo um momento de glória, porque eu tenho buscado o meu Deus. Essa mesma força fez um aliançado Abraão entregar o seu único filho em Moriá. E sabe por que Abraão entregou? Porque ele conhecia o Deus quem tinha pedido. Ele sabia que ele tinha poder sim para ressuscitar Isaac, mas se ele não quisesse ressuscitar, ele tinha poder para continuar sendo Deus na vida de Abraão, e o propósito dele de pai das nações seria feito, porque era Deus que ia fazer, porque tudo é para ele e por ele. Você está entendendo o nível que eu estou querendo te levar? Parece assim até uma palavra pesada, mas não é. É como eu falei hoje, os nossos cultos deveriam ser mais leves, o nosso louvor deveria ser mais suave. Às vezes eu tenho uma sensação que os ministros de louvor no geral, eles têm que arrancar a adoração da vida da pessoa, porque não está sendo uma coisa cotidiana. Porque a adoração, o louvor, a oração devia fazer parte de qualquer crente normal. Porque o crente normal, ele vive no sobrenatural. E ter intimidade com Deus é isso. É trazer esse céu para a terra. Conhecer essas regiões celestiais é também usar as ferramentas. Sabe o que diz lá em Apocalipse 12:7? Deus me lembrando de um texto, de quando Daniel orou, e demorou-se 21 dias para a bênção vir, e ele ficou sabendo que o príncipe da Pérsia estava lutando com outro príncipe, porque Miguel também era considerado um príncipe. Inclusive eu não sabia, mas eu estava estudando sobre isso. É um príncipe que luta em favor e que defende as crianças. Sabia disso? Miguel, o arcanjo Miguel. Ele é mencionado 3 vezes no livro de Daniel. E sabe o que diz em Apocalipse 12:7-9? Não precisa você ler. Que ele lidera os exércitos de Deus contra as forças de Satã e os seus anjos numa derrotando os anjos numa guerra no céu. Queridos, enquanto eu e você estamos aqui, nas regiões celestes tem uma guerra, e muitos cristãos são cegos, não entendem porque não leem a palavra, que existe um mundo sobrenatural, e que esse mundo sobrenatural, ele age, e que você precisa trazer o sobrenatural de Deus para a terra. É tanto que lá em Mateus também diz que aquilo que a gente liga na terra, primeiro é ligado no céu. Ai, vive uma vida de mediocridade, orações sem vida, sem palavra, sem eficácia. 4, santificado seja o teu nome. Conheça intimamente os atributos de Deus e o adore. Não chegue na presença de Deus de mãos vazias. Não se apresente em oração como um pedinte. Não estou dizendo que a gente não deve pedir. A Bíblia fala para a gente pedir, a gente tem que interceder. Mas eu estou falando aqui de intimidade. É daqueles momentos que você vai só ouvi-lo, ou que você vai só adorá-lo, e que você vai só estar ali tendo intimidade. Imagina se todo dia que Samuel chegasse perto de Ricardo, ele só fosse pedir as coisas. Imagina se seu filho, toda vez que ele chegasse perto de você, isso não é relacionamento. Isso não é relacionamento. Isso pode ser qualquer outra coisa, menos relacionamento. Venha o teu reino e faça a tua vontade. 5, ore a palavra. Mude as suas orações. Pare de orar sem base bíblica. Tem cristãos pedindo coisas que nem na palavra não está. Não conhece a vontade de Deus. Ora fora da vontade. Eu aprendi com uma mulher de Deus chamada Valnice Milhomes. Eu li alguns livros dela, e que ela declarava ali a palavra. Sabe, queridos, tem momentos que você não sabe nem como orar. Tem momentos que você não sabe nem o que dizer. E esses momentos você precisa declarar a palavra. Você precisa ali profetizar através da palavra. Ore a palavra. E quando você orar a palavra, você vai orar a vontade de Deus. Muitos cristãos arrumam relacionamentos sem orar, trocam de empregos sem buscar direção, mudam de casa, de estado, de lugar, entram em sociedade. Muitos de nós
sai da igreja, entra na igreja, e sai do ministério, e deixa o ministério. E ainda espiritualiza dizendo que orou, mas não orou, pegou a vontade dele e espiritualizou. Quando você vai orar, você tem que estar disposto a ouvir um sim ou um não, ou um espere. Mesmo que isso seja contra aquilo que você quer. Isso é orar a vontade do Senhor. Pão nosso de cada dia. 6º passo. Declare a suficiência e busque experiências de oração com Ele. Você tem experiência de oração com o Senhor? Ontem eu estava lendo a história de um missionário. Primeiro eu ouvi essa história, porque tem umas lives da pastora Thalita, que ela vai contando em 5 minutos as histórias dos missionários. Eu sempre gostei, principalmente quando fala de criança. Missionário que trabalha com criança sempre me chamou a atenção. Então eu vou, e sempre ela conta a história e eu vou pesquisar a vida. E me chamou muita atenção o George Miller. O George Miller era um missionário que nasceu na Alemanha, mas aos 20 anos ele se converteu numa missão morava. E aí ele foi para a Inglaterra. Moraiva, né? Uma missão Moraiva. E aí ele foi para a Inglaterra e lá ele decidiu servir ao Senhor com os órfãos. Queridos, ele começou com 2 crianças. Sabe quantos órfãos o George Miller ajudou? 10.000 órfãos. Ele construiu 5 prédios. Ele doou mais de 200.000 Bíblias. Ele foi um homem muito valente. Ele foi um herói. E certa feita ele estava no orfanato e não tinha nada para as crianças comerem, nada. Eu falei que eu e Ricardo, a gente já viveu isso lá em Contagem. E a gente tinha um quartinho de oração e aqui no CDI também. De não ter remédio, de não ter as comidas para as crianças. E aí tinha uma menina chamada Hebe, que era filha de um amigo dele, e ela estava lá. E ele falou assim, vem cá Hebe, vamos ali, você quer ver o que Deus faz? Ela falou, quero tio. E eles oraram, pedindo comida. Passou-se um pouquinho, a porta bate. O padeiro, seu Miller, eu não dormi essa noite toda, eu fui acordada de madrugada para poder fazer pão, porque alguma coisa me dizia que suas crianças estavam sem pão. E aí ele recebeu o pão. Daqui a pouco de novo. O leiteiro, senhor Miller, a carroça de leite quebrou, o leite está todo aqui derramando. Pega esse leite para suas crianças que eu preciso consertar a carroça. Aí a menina falou, tio Miller, não é que funciona. Eu também quero orar. E aí ele falou assim, quer? Ô tio, eu queria tanto uma lã. Então vamos orar pedindo a lã. Ela falou assim, não, mas eu quero orar porque eu quero uma lã colorida. E ele orou com ele. E passaram-se uns dias, a professora dessa menina, Hebe, trouxe para ela essas lãs coloridas. Mas sabe o que me chamou a atenção nessa história? Não foi a provisão de Deus, porque isso a gente já viveu tanto. Você deve ter vivido. Mas o que chamou minha atenção nessa história foi a intimidade do George Miller com o Senhor. Ele sabia quem era o seu Deus. Ele sabia, por isso ele pedia com tanta ousadia. Queridos, vocês têm tido experiências com o Senhor de oração? Ou você só conta as experiências? Quando eu me converti? Essa semana. Se eu chamar uma pessoa para me contar essa semana. E eu não estou falando só resposta de provisão, não. Eu estou falando, sobretudo, resposta de direção de Deus. Essa semana a gente teve uma situação lá em casa, de uma bênção que já tinha sido liberada. E o inimigo tentando, né? E a Ana Luísa falou, mãe, não sei o que. Eu falei, vamos orar. E eu subi no meu quarto e falei, Senhor, em nome de Jesus, eu quero aqui, Deus, fazer uma denúncia no céu. Oh Deus, eu quero em nome de Jesus ligar aqui na terra o que já está ligado no céu. Então desembaraça esses papéis e vai mandando os teus anjos, a tua palavra diz e papapu, amém. Falei, Ana, descansa, só adore. No outro dia o problema resolveu. Por quê? Porque você precisa, em determinados momentos, você precisa se posicionar e orar com fé, mas sobretudo orar baseado no seu conhecimento de Deus. E isso só vem através de oração, palavra e jejum. Eu falei aqui hoje de manhã que tem crentes, que os crentes de hoje em dia modernos não jejuam mais. Líderes que não jejuam. Líderes que às vezes chegam para conversar comigo e falam, pastor, o que... Sabe, para tomar qualquer decisão, queridos, nós precisamos jejuar, nós precisamos orar. Sabe, nós precisamos entender que existe um mundo espiritual. E a oração é uma ferramenta para destravar, é uma ferramenta para você estar sensível. O jejum não muda Deus, mas muda eu e você. 7º,
perdoa os nossos pecados. Queridos, exerça o perdão. Só conseguiríamos pedir perdão e perdoar se formos íntimos do Senhor. E aí eu estava lendo a palavra, eu fiquei assim, tão impactada. Porque quando Estevão perdoou, olha o que ele viu. Para Estevão perdoar, gente, aquelas pessoas ali, não foi de qualquer jeito, não. Foi uma forma muito linda. Foi assim, algo assim que eu fiquei assim, sabe? Olha o que diz a palavra de Deus, ó. Não precisa abrir não, no 7, no finalzinho do 7 fala assim, no 56. Estevão disse, e eis que vejo os céus abertos, e o filho do homem, primeiro ele fala assim, Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o filho do homem em pé à destra de Deus. 57, eles porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes começaram a jogar pedra nele, lançou ele fora da cidade, apedrejou ele, e ele falou assim, Senhor, recebe o meu espírito. E ali ele clamou em voz alta, Senhor, não lhe imputes este pecado. Gente, para uma pessoa perdoar alguém que te fere, ela precisa ver a glória de Deus, ela precisa ser íntima de Deus. Por isso eu e você precisamos buscar intimidade para que a gente possa pedir perdão e para que a gente possa perdoar. Porque quando nós não perdoamos, o próprio Jesus ensinando o Pai Nosso, ele fala que as nossas orações não serão atendidas. Busque intimidade e não nos deixei cair em tentação. 8 e último, né? Não, penúltimo. Busque intimidade através do Espírito Santo. Quanto mais nos aproximamos dele, querido, mais nós vamos ver as nossas fraquezas. Eu estava falando hoje de manhã que se você vai se maquiar e você não joga luz, você não consegue ver as deformidades. Mas quando a luz de Deus vem, da mesma forma, você vai ver onde você precisa melhorar, o que você precisa abandonar. Sabe o que a Bíblia diz em Provérbios 3:32? Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros, Ele tem intimidade. A intimidade vai te levar para um caminho de conserto, vai te levar para um caminho, sabe, de você se aproximar dele. Eu não queria falar sobre isso, porque isso daria pano para outra pregação. Mas busque o Espírito Santo. Sabe, nós precisamos entender que há momentos que a gente precisa orar em línguas, sim. Porque a palavra de Deus diz que aquele que ora em línguas, o Espírito realmente que ora. Quando você está ali orando em línguas, é o seu Espírito verdadeiramente falando com Deus. Existem guerras que a gente precisa travar assim, sabe, baixinho ali. Busque isso de Deus. Busque, sabe, isso não é evidência de que você é mais crente do que o outro, não. Mas isso é uma ferramenta de edificação. É uma oração eficaz. E para terminar, porque teu é o reino, o poder e a glória. A intimidade vai sempre lhe levar a glorificar o Senhor e devolver para Ele todo o governo de sua vida. Nesse momento, queridos, que nós estamos vivendo, nós precisamos entregar o controle. E esse é o nono passo para que a gente possa ter intimidade, conhecendo a Ele e entregando a nossa vida para Ele. E eu queria concluir te dando algumas dicas para que eu e você oremos mais. Não vamos aceitar uma vida de oração medíocre. Nunca diga que você ora demais, ainda que você tenha orado. Nunca aceite isso. Sempre acha que está pouco. Sempre se lamente e fale: meu Deus, eu oro tão pouco. Senhor, como eu te busco pouco. Não reclame do seu tempo. Deus não é doido, Ele não é insano. Ele te deu 24 horas por dia. Ele deu para mim, porque Ele sabia que você ia dar conta. Tempo é questão de prioridade. É aonde você coloca o que é importante. Em que lugar que você coloca o que é mais importante. Acorde mais cedo, dê um jeito. Vá ali no seu trabalho, corre no banheiro um pouquinho.
Tinha dias quando eu trabalhava no correio, que eu estava tão aflita com as músicas tocando na minha cabeça. E eu corria no banheiro e começava a orar. Eu lembro que um dia o Ricardo me deu um Walkman ainda. Que negócio grandão, a gente namorava e toma amor. Na hora que as músicas tocassem, você põe esse Walkman. Só que eu era tão apaixonada por Jesus, assim, quando eu me converti, eu quero cada dia ser assim, que eu ficava ali lendo a Bíblia e ouvindo o Walkman. Quando chegava um cliente, eu fechava a Bíblia. Eu não perdia tempo. Sabe, a gente precisa voltar a esse primeiro amor, de não perder tempo, de orar andando, de orar no chuveiro, sabe, de aproveitar as oportunidades. Então ore. Segunda coisa, ore até você se tornar íntimo dele. Terceira coisa, busque estratégias de oração e intimidade. Parceiros de oração é maravilhoso. Participe de grupos de oração. Leia a palavra todos os dias. Porque quando você lê a palavra, você vai sentir vontade de falar com a pessoa que a escreveu, que revelou a palavra para aqueles homens de Deus. E por fim, procure um discipulado. O Ministério de Louvor todinho já está engajado no discipulado. Os nossos líderes estão caminhando para isso. Sabe por que o discipulado é bom? Porque no discipulado você vai prestar conta para alguém. Se você tem orado, se você tem lido a Bíblia, se tem jejuado. E um e o outro, mutuamente, vai nos ajudar a isso.